Gente, eu não sei se eu preciso apresentar a Madalena, né? Vai ser uma redundância, todo mundo já conhece, né? Mas, fora a profissional que eu admiro tanto e que já aprendi tanto também, acho que também trocamos, eu espero. Né? Sim, senhor. E muito. E muito. Fora essa admiração toda, a amizade, um carinho imenso, e o prazer de estar com ela aqui vai contaminar essas paredes aqui, que eu tenho certeza. E esse trabalho lindo que ela faz, enfim. Que você também está dentro. É, que eu também estou dentro. Opa! Nós vamos ter essa parte primeira, com esse papo maravilhoso aqui com a Madalena. Depois a gente dá uma parada com um cafezinho ali em cima. E rapidíssimo. E aí tem uma oficina. E a oficina, a ideia é que essa oficina dialogue com os assuntos levantados aqui por ela. É um desafio para o Thiago e para a Andresa, que estão lá, que estão de butuca e ouvidos, tudo ligado, para depois eles pensarem. Não tem nada programado ainda, nunca tem, e aí eles lançam uma proposta para vocês, artística, e vamos nessa. Minha gente, eu me preparei, não obviamente nada de muito extenso, mas o difícil foi exatamente isso, esse desafio foi de pontuar focos essenciais na construção da autoria, na assumição, não existe essa palavra, mas adoro inventar a palavra, na assumição da sua autoridade e na assumição da liberdade. A coisa mais difícil é assumir a liberdade, porque envolve limite, envolve opção, envolve decisão, opção, o tempo inteiro. Então, um primeiro foco é que nesta concepção de educação, que eu venho chamando uma concepção que busca uma relação democrática, e que nunca essa busca cessa, né? Acredita que o ouro da educação, o ouro do ensinar, o ouro da aprendizagem é a pessoa humana que aprende e constrói conhecimento. O ouro não é como na concepção autoritária nós fomos formadas. O ouro não é o conhecimento, o conteúdo da matéria. Não existe conteúdo da matéria, não existe o conhecimento desencarnado. Não existe. O ouro está na pessoa que tem carne, osso, coração, mente. O drama de assumir a liberdade, o drama de assumir isto aqui, a impressão digital. Essa marca humana expressa que não existe pessoa igual na face da Terra. E deve ter algum motivo, porque nada acontece à toa, para isso. Isso diz que ninguém pode comer por ninguém, ninguém pode ir no banheiro por ninguém, ninguém pode falar por ninguém, ninguém pode aprender por ninguém, ninguém pode ensinar por ninguém. Só a pessoa própria, a dona dessa impressão digital. Dizendo isso, aí vai complicando. Quando eu começo a rir é que eu já estou bem melhor, tá? Vai complicando pelo seguinte, porque aí a gente tem que dizer que este humano é uma complexidade. É uma complexidade. Só tem problema. Porque nasceu de dois, que já é grupo. Já é sujeito social. Nasceu de dois e por amor.
Aí começou mesmo a rolar o negócio. Porque significa que somos geneticamente amorosos. Geneticamente, está no sangue. É herança, é legado, ninguém escapa. Geneticamente amorosos, geneticamente sociais. E mais um bando de coisas. Geneticamente racional, geneticamente sensível, geneticamente simbólico, aí tudo complica. Mas esse geneticamente amoroso, então, nos leva para dizer que a gente só aprende e só ensina. Só para voltar ao que eu estava dizendo no início. Coordenador que diz que não tem aluno, não vê essa pessoa? Não vê esse sujeito? Alguma coisa não vai dar certo. Alguma coisa não anda bem nesta concepção. Estão entendendo que eu quero construir, que eu estou tentando construir. Se é geneticamente amoroso, significa que a gente só aprende e só ensina por amor ou por ódio? Ódio não é violência. A raiva, o amor, nos constitui. Sem vínculo, porque dizer isso, geneticamente amoroso, só aprende no amor ou no ódio, porque o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. A indiferença a meus professores, a indiferença à pessoa do meu aluno, a indiferença ao pensamento do meu aluno, a exposição da expressão da marca dele. Isto é indiferença. Não tem sentimento, não tem realidade pior e mais violenta do que a indiferença. Amor e ódio não significa, raiva não significa ódio não significa agressividade, ódio significa a energia que existe em nós, porque nós somos energia, que existe em nós mal educada, o ódio. A agressividade que nos constitui na raiva, que a gente sobe o sangue diante de uma indignidade, essa raiva é motor, nos empurra para o agir, para uma ação, para uma proposta, uma atitude, para promover mudança, para buscar mudança, etc. Esta agressividade, ela é uma energia que, no processo de aprendizagem, nos constitui. E ela é preciosa, tanto para o educador que está ali em contato com esse processo do aluno, quanto para todos os alunos. Porque a gente só aprende por amor ou por ódio, significa que a gente o tempo inteiro está lidando com esta raiz energética da agressividade. Quando nasce, se não chora, leva uma tapa no bumbum. Esta agressividade, que violência, não, é produtiva. Vocês estão muito sérios. Querem falar já alguma coisa sobre isso? Não, tudo bem? Tudo ótimo. É porque podemos falar. Sim, claro. Não, e que aqui não está na questão de palestra primeiro e pergunta. Ah, não. E eu só tenho uma hora. Ela já me disse isso várias vezes. Já me jogou Não, na é cara que isso eu várias vezes. adoro conversar. Mas esse sujeito que é movido no seu processo de aprendizagem,
de amor ou por ódio, na sua agressividade, que busca essa raiz produtiva, nos envolve a dizer que a gente só aprende porque deseja. Aí desgraça porque a gente deseja a vida e deseja a morte. A psicanálise aqui é a inspiradora, mas eu não sou psicanalista, eu não falo como psicanalista, eu falo do meu jeito. É uma heresia dizer desejo de vida e morte, mas eu não jogo essa palavra fora e ela se adequa muito bem à questão da aprendizagem no dia a dia. Desejo de vida é o que a gente tem que peitar de problema, de conflito, de agonia, porque está vivo, porque não tem como voltar atrás. Desejo de vida é peitar os problemas, enfrentar os problemas e buscar uma solução. E por isso, peitar os problemas, buscar uma solução, obviamente exige parar para pensar, minimamente parar. Nesse mundo de hoje acelerado, a coisa mais difícil, é a coisa mais cruel, parar para pensar, para ganhar distanciamento, e por isso a reflexão ela é decisiva, ela é arma de luta. Parar para pensar, para assumir com competência a minha vida no meu desejo de vida. E como não existe vida sem morte, porque marca humana é a finitude, morte, se vida é assumir problema, pensar, refletir, morte é a acomodação do pensamento e da ação. E, portanto, repetição. E, portanto, o mesmo, o igual. E a gente só está apropriada se a gente reflete. Se a gente, e no nosso caso, educadores, registra, escrita, escrevendo. Não estou dizendo que joga fora as outras, fotografia, não, nada disso, nada disso. Eu estou falando que o nível da reflexão, da apropriação do pensamento, porque todo mundo, se tem essa marca, está implícito que todo mundo pensa. Bicho não pensa. Bicho está sendo engordado para comer no Natal. Mas tem muito adulto que está nessa condição. Muito. Porque não se apropria. E arma de luta nessa apropriação é a reflexão. Escrita. Memória. Não, não preciso não, eu lembro tudo aqui na minha cabeça. Não, eu tenho uns papelzinhos, umas agendas aqui. Isto é lembrança. Lembrança se esvai. Memória fica. Memória enraiza. Maravilhoso isso. Pronto, já pode ir embora. Os meninos já têm material suficiente, né? Já chega. Já. Tempo lógico. Porque a gente morre de escutar, não, porque a autoria, não, porque a autonomia, não, porque a construção do conhecimento, blá, 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 blá. Fala-se uma língua que não está na boca própria. Tem um autor, tem um filósofo espanhol maravilhoso que dá o nome de deslinguados. A língua não é sua. É a citação, a citação, a citação, a citação. Ele é um deslinguado. Eu estava falando da questão da apropriação, não é? Da apropriação do pensamento, mediado para nós educadores, no processo de formação permanente. A escrita, o registro reflexivo. Se é para assumir isso aqui, se é para construir conhecimento, se é para falar da autoria, se é para falar da autonomia, está tudo imbricado. Este assumir-se dentro da reflexão sobre a prática
é assumir-se prática e teoria. Porque todo educador faz prática e teoria. A desgraça é que nós fomos educados a nunca pensar e a nunca se apropriar da teoria que a gente praticava. Isso foi velado porque o exercício da reflexão, o exercício da reprodução do conhecimento era a meta. Mas nesta outra concepção que busca e afirma que o ouro é a pessoa humana que aprende e conhece, o exercício da reflexão é arma de luta. Assim como também o exercício da observação, porque observar é ler, é aprender a ler, interpretar a realidade, que está na minha cara, no corpo dos meus alunos, mas se eu não tenho este exercício de apurar esta leitura, este ver, porque ler é ver além, ler é interpretar, eu não vou ter a sintonia com a realidade do processo de aprendizagem dos meus alunos. Eu acho posso interpretar? Fala. Eu acho muito interessante essa coisa que você trouxe da memória, da lembrança. A gente vem lendo um pouco lá na escola, onde a gente trabalha, nesse momento um livro da Stella Barbieri, né, que é uma artista, que trabalha com arte e educação, e ela vai falar exatamente dessa necessidade da gente parar de fazer atividades, porque as atividades trazem lembranças, memórias mecânicas nesse sentido, e produzir experiências, né, que é um corpo que se transforma, porque a experiência ela deixa memórias corporais, Perfeito. Né, pelos 5 sentidos, e isso de fato se transforma numa aprendizagem, né? Então aprender é isso, é conhecer com o corpo na medida que ele memoriza sensações, cheiros, situações, e para isso o adulto precisa também estar ao lado para também viver essa experiência. Porque se ele se transforma ao lado, ele transforma a si mesmo e o outro. Né? Então vira uma aprendizagem de fato coletiva. Certo. Muito legal isso. É interessante. Muito. Mas é fundamental que este educador, propondo experiências e vivendo e construindo experiências, que ele seja dono do que faz, óbvio. Portanto, a reflexão e o registro. Se a aula é todo dia, registra todo dia. Como que eu vou fazer com o tempo, que eu não tenho tempo, eu tenho 2 escolas, o trajeto, não sei o quê. O tempo que você está se lamuriando já daria para escrever 3 frases. O tempo não cai do céu, o tempo se faz, o tempo se assume, o tempo se constrói. E o tempo é de uma absoluta generosidade. Desde que você esteja aberto e sintonizado com isso aqui. Porque o tempo é generoso pelo seguinte, porque ele oferta os instantes, os momentos. Agora, se eu não pego, se eu não me aproprio, se eu não faço dessa oferta uma construção produtiva, eu perco, eu me deixo ser roubado pelo tempo externo, eu me deixo ser roubado por alguém que está me usurpando o tempo, que não está me deixando produzir isto aqui, ou que eu não estou sabendo limitar o tempo externo, porque tempo é tempo interno e tempo externo. Se não há em mim a consciência, ou se há fraca, a consciência de que meu tempo é ouro, é interno. A gente não aprende de fora para dentro, a gente aprende de dentro para fora. E essa mudança, a gente pensa que não se dá conta da gravidade do dentro para fora, porque significa que a gente só aprende, por amor ou por ódio, a gente só aprende a partir do que a gente faz sentido e significado, para poder virar experiência. Para isso, o educador tem que ter a presença
de leitor o tempo inteiro, para desafiar conflitos, né? Para sair da mesmice, da acomodação, do desejo de morte. A gente só aprende a partir do que faz sentido e significado. A gente só aprende da resistência. Nós não fomos educados a imaginar que resistência é um elemento da aprendizagem, não. A resistência para nós era o traidor. E a resistência, ela é o meu velho na luta, no embate com o novo. Eu só aprendo do meu velho no enfrentamento do novo. A desgraça de ser educador é porque o educador, a profissão dele é essa. É apresentar o conhecimento. O conhecimento. Não é a técnica pela técnica, não é a informação pura. É o conhecimento. Ele está sempre, sempre. Já ouviram falar do raio do Vygotsky? Zona proximal, zona real. Zona real é o que me faz sentido do que eu tenho, é este o que eu tenho. E o educador está lá na zona proximal a puxar. Ó, você não sabe disso. Ó, não estou entendendo nada. É aqui que você vai andar. Então, a guerra, o embate do velho com o novo, o tempo inteiro. Com isso, aprender não é natural. Não é natural, desculpa, minha gente. Não é natural no sentido de que dá muito trabalho aprender. Dá muito trabalho aprender. Dói. Dói. E o prazer é construído. Só tem prazer depois desse enfrentamento do novo. Nossa, mas eu estou perdido. Tudo que eu fiz foi uma merda. Estou derrotada, estou me sentindo fracassada. Não, é um instante. É só um instante. É só o choque do velho com o novo. E o educador, para segurar isso, ele precisa estar muito firme na reflexão do produto e do processo de cada um de seus alunos. É por isso que ele tem que parar todo dia. O educador é um intelectual. Não faz bico. Estamos longe disso. Deus do céu. E na escola pública, então, nem pensar. Anos-luz disto aqui. Mas que bom que a gente está vivo para fazer isso, para tentar isso, para construir isso. Eu não vou ver isso, mas já começa a ver. Amanhã, vocês não vão ser as mesmas de hoje. Isto é o novo. Isto é, Paulo Freire dizia que esperançar é um verbo, né? A gente esquece a esperança. E a gente precisa praticar o esperançar todo dia desde que acorda. Porque senão a coisa mais fácil do mundo é botar a chuteira embaixo, enfim. Desesperançar. Exatamente. Exatamente. O choque do velho com o novo, a resistência, portanto. Professor que diz, não, tá tudo bem, nossa senhora, olha a hora. Não, tá tudo bem, meus alunos, não tem nenhuma resistência. Não, tá todo mundo. Atenção. Você não está cutucando zona proximal, não. Você está fraquejando. Ou então do tipo, não, são todos resistentes, não sei o que, não estuda, parará. Não está tendo seu acompanhamento de intervenções para provocar essa resistência. Do tipo, não, mas eu sou contra isso, porque eu não sei, porque isso aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou apresentar aqui, sei lá, estou inventando, minha gente. Vou apresentar aqui um estudo, um capítulo, e você vai estudar isso, pega esse trechinho, não sei o que, e amanhã você me traz alguma coisa. Desafia ao cara ter a tarefa. Essa coisa do estudioso, o papel da escola, a função da escola, não é aprender a aprender. Isso é muito pouco, isso é no mundo privado da casa. Isso é muito pouco.
Se a gente diz que o educador é intelectual, o desafio da escola é aprender a estudar. A estudar. E a desgraça é que no mundo de hoje se estuda cada vez menos. Tem tudo na telinha aqui, raso, tudo raso. O pacto da mediocridade. Nenhum aprofundamento, nenhuma autoria. É massa, globalizada pelo Google. Mas, deixa eu ver aqui, peraí. É pela dor, o prazer é construído, a resistência, acolher a resistência no processo de aprendizagem, porque há 2 níveis de resistência que constituem a aprendizagem. Uma resistência negativa e uma resistência positiva. No sentido de que a negativa é a negação pela negação. No sentido de que sou contra. Não é isso, não acredito. Ou então tem esse ímpeto de energia que explode, mas a maior parte do tempo a resistência negativa ela fica velada. O sujeito não assume a sua voz, não assume a sua divergência, não assume o conflitante para ele e se omite. E quando se omite, não tem arma mais autoritária que a omissão. Que é? Que é a omissão. Omissão. Nós somos educados para isso, para a gente se omitir. Não, não vai não, deixa, não, você está assim é porque você está chegando nova na escola, não precisa falar isso não, fica quieta. Não. Esta omissão e este velado da não socialização vai criando uma resistência revoltada. Uma coisa é a revolta, outra coisa é a rebeldia. A resistência positiva é a que te faz expor, e aí precisa de um educador que provoque a exposição. Não estou entendendo, não estou concordando. Primeiro abrir o espaço de liberdade para essa escuta e para essa colocação da voz dos alunos. Esse assumir o que o outro pensa. Fundamente o que você está pensando, exponha. Esta resistência, quando é socializada, fundamentada, reflexivamente pensada, ela é um degrau, ela faz parte do processo de autonomia. Paulo Freire disse que a rebeldia faz parte do processo de autonomia. Já a revolta é esta assumição, este velado, este silêncio que vai corroendo, e basta um resistente negativo que pode fazer miséria num grupo, porque na reunião está tudo ótimo, tudo certo, tudo bem. O corpo está falando outra coisa, só falta botar os cruzamentos dos pés, das pernas. Acabou a reunião, vai, vira a porta, futrica, fofoca, fala mal, porque não sei o quê, revolta. Não constrói a tarefa. E por que não constrói? Porque ele fica no raso da agressividade dele, dessa resistência. Ele foge da produtividade. Enquanto que a resistência positiva, que você convoca e que você dá a voz, você trabalha o pensamento junto com ele. Estão entendendo as diferenças? A escola tradicional, ela fala muito essa rebeldia, né? A gente aprende que a gente não pode ser rebelde. E aí, para mim, parece que tem um clique que se torna revolta, sabe? Acho que começa a afogar e algumas pessoas vão explodir, outras não. E com condicionamento a gente vai
afogando e se torna uma revolta, né? E eu vejo isso na minha trajetória, eu era completamente rebelde. Eu era rebeldia em pessoa, assim, porque eu tinha, por um lado, uma escola que me afogava, mas por outro, pais que me faziam trazer essa rebeldia para fora. Perfeito. Né? Então... Boa. Que sorte a sua. Ótimo. Sorte. Mas é bem isso aí mesmo. Eu acho Agora, Tanto- esse tempo, é tão interessante pensar sobre o tempo, né? O tempo da criança, o seu tempo, mas no sentido de você, é algo mensurado, assim. Você quer que a criança tenha um tempo que é o teu tempo mensurado, e não o seu tempo reflexivo, né? E Pode tem ser o tempo por aí, da não escola pode? também, né? Com os tempos de aula e os tempos de disciplinas, né? Sim, sim. Aula de arte, motricidade, de... Certo. um tempo crônico, né? O relógio marcado, né? O seu tempo A interno. gente estava falando tem o disso tempo da ontem, às vezes a relação. criança constrói um castelo, tá ali no meio de uma brincadeira, né? Tá na hora da aula de inglês, vamos todo mundo. Isso, manejo. E acho que a gente tem vivido uma lógica, que é a lógica da aceleração, da Sem produtividade, Sem dúvida. de zero contemplação, de um tempo sem fim. Exatamente. Acho que eu fico pensando muito no desafio, eu trabalho com formação de professores há muito tempo e agora na universidade. Que eu percebo também que isso vai afetando a disponibilidade para o estudo, porque tudo tem que ser muito imediato, as respostas têm que ser muito rápidas, o texto tem que ser fácil. Se for um pouco difícil, já está professor muito teórico. E curto, muito curto. E como TED, que é né? difícil fazer esse TED. convite? Tudo TED. É instantâneo, é imediato e é raso. E é raso. A gente ainda não tem a dimensão disso que a gente está vendo agora. Do que vai ser no futuro, ainda não tem ainda. Mas não vai ser boa coisa assim, em muitos aspectos. Outros não, obviamente. O que eu posso falar é que na faculdade a gente teve uma matéria de informática na educação e que fala muito dessa questão das mídias auxiliando no processo educativo. E se os adolescentes, crianças, jovens estão lá, a gente precisa resgatar esse vínculo, já que até colocar propostas pedagógicas que possam eles usar a mídia com o conteúdo que você quer propor ali. Então, não é vetar o que eles querem, é saber linkar isso, né, de uma maneira mais atual. Perfeito. O professor, nesse caso, precisa se dispor a aprender com os alunos a usar, né? Também. A maioria das vezes os alunos têm bastante a ensinar essa questão do uso da tecnologia. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, celular dentro da sala o tempo inteiro? Não. Mas em algum momento educativo, sim. Sim, momento educativo, ou seja, coordenado por um educador. Eu acho que se você souber usar, você não vai usar o tempo inteiro. Olha, mas o vício é um negócio sério, viu? Mas aí você precisa aprender a lidar com isso. E a escola tem um papel fundamental nisso aí. Fundamental. Joia. Bom, deixa eu dar só uma amarradinha. Esse sujeito que busca a construção, que enfrenta-se nesse processo de aprendizagem, se pensando, né? Esse processo de dentro para fora, é a gente com a gente mesmo, se pensando, refletindo sobre o que vem do grupo, o que vem dos outros, né? Desse macro, mas que está dentro de mim e que, portanto, voltando à marca da digital, só eu posso partejar a mim mesmo. Só eu posso inventar a minha forma de ser, de pensar, de agir. Então, é uma autoformação, cada um de nós se autoforma à medida que abre-se para os outros que nos formam, né? A questão, a gente nunca está sozinho, a gente está habitado de muitos e muitos. E o mais desafiador nesse mundo de hoje é dessa premissa de que se autoformar, assumir seu pensamento, assumir sua reflexão, assumir sua autoria, assumir seu tempo. Na escola, com um grupo de professores,
é necessário a gente mudar a concepção no dia a dia. O que propor, qual espaço propor para reunião de formação. A escola tem o desafio do pensamento. Reunião de professores, pensando na formação, nós temos que construir um espaço ou olhar com muita atenção se a gente está possibilitando a troca dos pensamentos dos professores pelos professores. Ou seja, por exemplo, reunião de formação. Se a gente está defendendo um sujeito, um educador, que é autor, que tem a sua marca, que pensa e que precisa construir seu tempo e que precisa organizar seu espaço de estudo, de reflexão, este sujeito, educador, tem que parar todo dia para refletir. Não importa se é 10 minutos, se é 15 minutos, se é 20 minutos. Se for meia hora, já começa a ser o céu. Parar. Não tem escapatória. É crucial ter o espaço de solidão com si mesmo. Ih, meu Deus, faz quase que 3 segundos, mas consegui. Estou aqui com a folha em branco, não consigo. Escreva, não consigo, estou aqui com a folha em branco. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até chegar no seu. O fazer, o se obrigar, o se impor. Parar. É o maior desafio do mundo de hoje. Dizendo isso, todo educador... Posso continuar nessa imaginação? Por favor. Dizendo isso, todo educador, professor, não interessa o grupo, não interessa a periodicidade que entra, não interessa nada. Ele é professor? Tá. Se ele é professor, ele tem o compromisso. Se opta por esta concepção de educação, ele tem o compromisso de ter um diário do seu dia, da sua prática e teoria. Sagrado. Não, mas não... Sagrado. É a regra de ouro. E que, dia por dia, porque jamais uma aula é igual a outra aula, jamais a minha parada de reflexão sobre a aula de hoje, quando eu termino a reflexão, porque na reflexão, quando eu paro para refletir sobre a aula, eu tenho seguintes focos de desafios. Eu tenho que falar do meu planejamento, falar comigo mesmo, escrever comigo mesmo. Qual foi o meu planejamento da atividade? Quais foram os conteúdos dessa atividade? O que foi de desafio no meu ensinar? Qual foi o grupo, como foi de desafio e de dinâmica que ele construiu? Dinâmica não se propõe. Dinâmica é ritmo, é pausa, é pulsação. Dinâmica é construída. Dinâmica como grupo e a minha própria aprendizagem. 5 focos. Toda aula tem isso. Tem todos esses focos. E a minha reflexão abrange todos esses focos. Quando eu estou ensinando, eu tenho uma ação nesses 5 focos. A reflexão parida, é um parto. Parida todo santo dia, deverá ser exposta, comunicada por cada professor, na sua essência, porque não precisa ler todas as 5 reflexões da semana. Ele fez isso, parou para se organizar para a reunião. Fez a essência e vai para a reunião preparado para uma exposição teórica. Teórica, porque fundamenta a prática dele. E neste ambiente começa a construção do conhecimento entre os professores. O grande desafio do educador é, na leitura,
do processo dos seus alunos, e por isso que ele precisa refletir e parar. Quando eu falei na aprendizagem, é a aprendizagem de cada um. De cada um. Moleque, eu tenho 70, como eu tenho? Não interessa. Não interessa. Faça um caderno e é uma frase. Uma frase. Para cada um. Porque senão o relatório inventado vai virar injeção de linguiça. Vai ser um deslinguado. Porque não tem vida própria, língua própria. É no estudo, prática e teoria do próprio pensamento dos professores, da autoria da equipe, que não é mais o capítulo tal do livro, o que está na moda teórico, não é Regemilha, porque a gente vive de moda. Joga fora Piaget, porque agora joga fora! Agora tudo é Regemilha. Então nós estamos anos. Eu tenho maior medo dessa mulherada com esse negócio do Regemilha. Aí eu fico, aham. Coita, é a cópia. Agora, isso que a gente tá rindo é para rir mesmo, porque é uma desgraça. Agora, é o retrato de profissionais que não têm autoria. Precisa copiar a moda. E não tem autoria. Não tem pensamento próprio. E tudo. Então, para enxugar, é muito difícil se pensar e construir o seu pensamento, a sua autoria, assumir a sua autoridade, porque educador tem autoridade, mas aluno tem autoridade de aluno, grupo tem autoridade de grupo, todos três têm autoridade, só que em patamares distintos. Todos direitos iguais. Todos a autoridade se assumindo, mas em patamares distintos. Educador não é igual a educando. Educador não troca com educando. Porque troca quer dizer de iguais. Educador não é igual a educando. Isso não significa ser autoritário. Isso significa saber mais, ter mais experiência, ter conhecimento, que o grupo do educando não tem ainda. E que tem, por isso tudo, e não é um sabichão, não é um sabe-tudo, não é o dono da verdade, mas é o que acompanha o processo para a conquista do produto. É por isso que é educador, é por isso que existe educador. Agora, as minhocas autoritárias que a gente tem é de tal tamanho que só dizer que eu tenho autoridade, ai meu Deus, não, porque nós estamos trocando, isso aqui é uma família, nós não trocamos. Que família? Espaço privado é espaço privado, espaço público é espaço público. É de muitos. E a desgraça é que esta autoridade pública, cada professor, é um intelectual, é um intelectual. Então, assumir esta autoria, isto aqui, assumir esta autoridade, né, nos diferentes patamares, né, e assumir a liberdade, a altura da grandeza da vida. E não tem coisa mais difícil para o educador do que ter um olhar grande nas coisas mais piquititica, mais mesquinha, mais feia, mais... É forte. Mas a gente precisa mudar esse olhar. Porque senão, como é que vai ficar esses meninos? Como é que vai ficar esses jovens sem a autoridade que é responsável pela transmissão da cultura, da educação, do estudo? Adorei vocês gostaram? Não. Que isso? Ninguém seguiu, eu Obrigadão. Obviamente, por favor.
Então, para mim é uma alegria. Esse homem aqui é uma preciosidade. Pensaram numa proposta para apresentar para vocês. Eu faço questão sempre de reforçar isso. Essa proposta não veio pronta, porque a gente não sabe que caminho o assunto toma, né? Então, ainda mais do de Madalena, essa mulher aí é uma desamarrada. Então eles já devem ter pensado, né? A palavra que ela colheu e colhemos, né? Que eu colhi e ela colheu, foi a palavra assumir, a palavra autoridade, a palavra autoria, a palavra autonomia. Pensamos numa proposta, achamos que não ia dar certo e chegamos a uma que acredito que vai ser bem bacana. Na folha mais grossa, vocês vão assumir uma forma, que represente vocês hoje. Pega o papel, o mais grossinho, contorna, recorta essa forma, segura ela e depois no papel mais fino, que vai ser um A3, vocês vão fazer uma rabiscação que o Hélio chama de frotagem, né? Que você coloca a forma por baixo, o papel por cima e vai frotar. Pode frotar 1, 2, 3, quantas vezes quiserem para vocês assumirem uma composição. Vocês vão assumir uma composição plástica. Uma forma e depois uma composição. Isso, vocês vão assumir uma forma e depois vai dar autoria a uma composição. Tá? Vai assumir uma forma e depois vai dar autoria a uma composição plástica. Tá? Aí a composição plástica vai ser feita com giz de cera e depois que vocês frotarem, a gente vai disponibilizar outros materiais na mesa para vocês intervirem em cima dessas formas. Beleza? Boa! Depois pode também de confete alto. Pessoal, tem espaço aqui nessa mesa dela. É de quem isso aqui? Aqui, tira esse livro. Chique, hein?